Olá, bom dia, queridas amigas, ouvintes da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição. Vamos estudar agora o tópico 5. E o tópico 5 fala sobre o sacerdócio como símbolo de Cristo. A pergunta A: qual família Deus escolheu para o sacerdócio no santuário terrestre? E por quê? Então a gente percebe aqui que a família que foi deixada para o sacerdócio terrestre foi a família de Levi, né? A família ali de Arão e seus filhos, que são, no caso, da tribo de Levi. Então a gente percebe que foi deixado para eles porque foi uma família separada exclusivamente para esse tipo de serviço. Aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 350, nos diz assim: por direção divina, a tribo de Levi foi separada para o serviço do santuário. Nos tempos antigos, cada homem era o sacerdote da sua própria casa. Nos dias de Abraão, o sacerdócio era considerado como um direito de primogenitura do filho mais velho. Agora, em vez do primogênito de todo Israel, o Senhor aceitou a tribo de Levi para o serviço do santuário. Por essa grande honra, ele demonstrou ter aprovado sua fidelidade, tanto ao servir fielmente a ele, quanto a executar seu juízo quando Israel apostatou na adoração do bezerro de ouro. O sacerdócio, contudo, era restrito à família de Arão. Somente ele e seus filhos tinham permissão para servir perante o Senhor. Os demais membros da tribo eram incumbidos de cuidar do tabernáculo e de seus móveis e deviam servir aos sacerdotes em seu ministério, mas não tinham permissão para sacrificar, queimar incenso ou presenciar os objetos sagrados até que estivessem cobertos. Então a gente vê aqui a responsabilidade dessa tribo, a responsabilidade dos filhos de Arão, que foram separados exclusivamente para esse serviço. Vamos para a pergunta B. Por que esse sacerdócio foi substituído por outro que simbolizava Cristo? Então, houve a necessidade, para que houvesse essa transição, para que Cristo assumisse o sacerdócio. Não sendo de linhagem levítica, Cristo não era de linhagem da tribo de Levi, mas pela ordem de Melquisedeque. Então, para que houvesse essa transição, o sacerdócio deveriam ser passado agora para Cristo. Então, como era Cristo? Ele tinha uma vida como? Incorruptível, sem pecado. E aqui em Hebreus 7 e o capítulo 16, nos diz assim, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Então, quem teve essa virtude da vida incorruptível foi o próprio Cristo, que veio, né, a essa terra sem pecado para ser ali, posteriormente, o nosso sumo sacerdote. E aqui na pergunta C, destaque as diferenças entre o sacerdote terrestre e o de Cristo e explique como o sacerdócio de Jesus é eficaz para a nossa salvação. Então, aqui também em Hebreus 25, até o versículo 28, nos diz assim, eu vou ler aqui a partir do versículo 27, que nos diz, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho de Deus, perfeito para sempre. Então a gente vê aqui uma das diferenças essenciais, que esse sacerdócio que era feito aqui terrestre, era feito por homens, né? E esses homens, antes de sacrificar pelo povo, eles sacrificavam primeiro pelos seus pecados. Por quê? Porque eram homens fracos, que necessitavam primeiro do perdão dos seus pecados para poder fazer ali a expiação pelo povo.
E, diferente de Cristo, ele fez isso uma única vez. Fez esse grande sacrifício uma única vez e tem acesso ao santuário celestial para assim expiar pelos nossos pecados. E esse sacrifício que ele fez foi perfeito, pois ele era o Cordeiro perfeito que veio para exclusivo para esse intuito, para fazer esse sacrifício. No livro Mensagens Escolhidas nos diz assim: Cristo é capaz de salvar completamente porque vive sempre para interceder por nós. Tudo o que o ser humano pode fazer em favor da sua própria salvação é aceitar o convite. Quem quiser, tome de graça da água da vida. O ser humano não pode cometer pecado algum que não tenha sido pago no Calvário. Então, que Deus possa nos abençoar, que possamos confiar no nosso sumo sacerdote que está intercedendo por nós e que possamos entregar nossas vidas nas suas mãos, que Ele vai fazer tudo por nós. Que Deus abençoe a todas.